Eu já estive realizando palestras, seminários, em congressos pelo Brasil todo e sempre me deparo com pessoas que procuram desenvolver a sua liderança. Nos meus programas de coaching, eu me deparo com altos executivos que não sabem mais o que fazer para motivar verdadeiramente suas equipes. Tem vezes que eu encontro com jovens líderes que no início de sua carreira não sabem nem por onde começar para conseguir comprometimento autêntico de cada membro da sua equipe. Quando estes descobrem os verdadeiros segredos que fazem a diferença na sua liderança, alcançam resultados acima da média, conseguem engajamento e descobrem dentro da equipe verdadeiros talentos e constroem uma reputação invejável de liderança. Como resultado, estes líderes comprovam na prática que uma liderança pautada em crenças e valores, através de uma comunicação muito mais focada nos interesses da pessoa, faz com que os objetivos corporativos, então, sejam atendidos. Mas quem sou eu para falar sobre liderança? Estudei na Universidade de Ribeirão Preto, na Fundação Getúlio Vargas do Rio, na FEA-USP de São Paulo e na FEAD de Belo Horizonte. Estudei tecnologia, administração, gestão de pessoas e psicologia. Me especializei em neurociência, em neuroliderança. Estudei programação neurolinguística. Dei aula em 8 universidades, em São Paulo, Rio, Tocantins, Goiás, Minas e o Rio Grande do Sul. Realizo hoje palestras em convenções e eventos por todo o Brasil. Sou Executive Coach, habilitado pela Sociedade Brasileira de Coaching. Tenho 2 blogs na área de coaching e liderança. Sou escritor com publicações na área e fundei, junto com a minha esposa Josi, a MEDA Academy Training, uma empresa de treinamentos corporativos e comportamentais na área de liderança. Mas no começo não foi nada fácil. Eu não atingia os resultados que eu queria para a minha vida. Eu não tinha qualidade de vida, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a esposa. Parecia que quanto mais eu trabalhava, menos grana eu tinha. Quanto mais eu fazia, menos resultado eu tinha. E já fazia um tempo que eu experimentava essa sensação de não atingir esses resultados que eu queria na minha carreira, não atingir os resultados que eu queria na minha vida. Não tinha reconhecimento, não era um líder respeitado, não era um treinador respeitado. Há mais ou menos 5 anos atrás, aconteceu uma história de certa forma triste e ao mesmo tempo até um pouco cômica, que eu vou contar para você com alguns detalhes para você entender como é que foi esse processo, essa jornada. Eu precisava de apoio para publicar meu primeiro livro. E eu visitei várias editoras para que eu conseguisse colocar meu livro no mercado, achando que era simples, que era fácil, mas nem o original do livro eu ainda tinha. Eu tinha escrito alguns rascunhos, alguns rabiscos, era uma ideia fantástica de escrever a respeito de um tema até que profundo sobre liderança, mas todas as editoras que eu batia, eu não tinha os resultados e não consegui evoluir com esse projeto. Até que fazendo um contato aqui, um contato ali, eu recebi a indicação de um consultor, um senhor consultor já sênior, reconhecido no mercado, do Rio de Janeiro, que viria passar uns dias aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. E eu mandei um e-mail para esse consultor, avaliando a possibilidade, talvez, dele me receber e conversar comigo pelo nível que tinha esse consultor, uma pessoa já reconhecida no mercado, de certa forma famoso, com livros publicados, com horas de consultoria. Enviei alguns e-mails e tive resposta. Enfim, ele resolveu marcar um horário na agenda dele para conversar comigo. E nós combinamos de nos encontrar aqui em Ribeirão Preto. E ele sugeriu no e-mail que ele me mandou que a gente se encontrasse em um restaurante. O problema é que o restaurante que ele sugeriu era um restaurante assim, altamente caro para minhas condições naquele momento. Eu não tinha grana, passava por uma situação financeira extremamente complicada e ao mesmo tempo a alegria de saber que o consultor ia me receber e aquela euforia toda me causou um certo medo e bastante receio, porque eu não teria a grana suficiente
para pagar o restaurante para aquele consultor, porque era o mínimo que eu podia fazer como gentileza por ele ter vindo do Rio de Janeiro e me receber aqui na minha cidade. Lembro da ocasião que ele me mandou um e-mail se eu poderia buscá-lo no aeroporto e eu fugi. Não pude buscar ele porque eu tinha uma Paraty. Eu tinha uma Paraty 87 enferrujada e nós estamos falando de uma história 5 anos atrás apenas. E nem o tanque cheio da Paraty eu tinha, não era o suficiente para buscá-lo no aeroporto. Talvez eu chegaria no máximo no restaurante. Inventei uma desculpa qualquer e combinamos o dia e o horário no restaurante onde a gente iria se encontrar. Minha parceira de sempre, minha esposa, iria comigo. Nós nos preparamos, coloquei uma camisa legal, um blazer, ela de salto alto e nos organizamos para chegar até o restaurante no dia e no horário combinado que eu encontraria com esse consultor e a gente pudesse conversar a respeito dos segredos ou as estratégias que ele teria para me dar caminhos. Eu lembro exatamente do dia, eu saindo com o carro da Paraty, da garagem, era da garagem da casa da minha sogra. Naquele momento eu não tinha uma casa, então eu morava no fundo da casa da minha sogra em 2 cômodos. Era realmente uma situação bem complicada, mas eu tinha uma esperança que talvez aquele consultor pudesse me dar algo de certa forma especial. E nós pegamos o carro e fomos, eu e minha esposa, até a gente tentar chegar no local. O problema, e aí é o que eu disse, a história torna-se um pouco até cômica, um pouquinho triste também, claro, mas faltando aproximadamente 2 ou 3 quilômetros, eu não sei calcular muito bem, para chegar no local, acaba a gasolina do carro. E era um calor escaldante, um calor infernal aqui em Ribeirão Preto, talvez beirava 38, 40 graus, eu não sei. E eu ainda estava numa distância muito grande e eu sabia que na carteira eu tinha apenas R$120, ou eu poderia pagar o restaurante, ou colocava a gasolina para terminar de chegar. A gente até que estava com certo tempo e eu e a Josi decidimos pegar nossas coisas, uma mochila com notebook e seguir a pé até o restaurante. Encostamos o carro ali na avenida mesmo e a gente seguiu a pé. Ela de salto alto, eu de blazer, a gente suava e, bom, enfim. Chegamos cansados, amassados, imagina como que foi a situação. Mas nós chegamos no restaurante, de certa forma até um tempo um pouquinho antes que o consultor, o que deu para visitar o banheiro, refazer um pouquinho, lavar o rosto e esperá-lo. Como eu conhecia pelas redes sociais, como eu conhecia através de palestras que eu assistia a ele pelo vídeo, pela internet, e-mails que eu já tinha trocado, quando ele entra no restaurante, para mim foi uma figura muito clara. Era uma pessoa empolgante, com uma aparência muito boa, uma pessoa bonita, bem apresentável, um exemplo de liderança fantástico. E ele chegou na mesa e veio, me abraçou, me cumprimentou como se fôssemos amigos há grande tempo e cumprimentou minha esposa. E ali nós sentamos e começamos a conversar. E tudo aquilo me empolgava, um belo relógio Armani, uma camisa do Dalina e tudo a lá Steve Jobs, e era iPad, e ele tinha um MacBook Air fantástico, um iPhone, e se comunicando, trocando e-mails, e já colocou o livro dele em cima da mesa e me deu o livro de presente. Então era um escritor, consultor, começou a conversar comigo sobre coaching, que era uma nova modalidade que até 5 anos atrás não existia. E aí nós começamos a conversar, enquanto eu cobrava naquele momento R$100 de uma hora de consultoria, ele já cobrava R$800 uma sessão de coaching. E tudo aquilo começou a me intrigar e ele começou a me contar os segredos que tinha por trás de tudo isso. Os segredos que alavancaram a carreira dele, os segredos que fizeram com que ele tivesse os objetivos conquistados e pudesse chegar no patamar para ser um profissional reconhecido em nível Brasil. Ele já havia feito até algumas palestras fora. Bom, a conversa continuou. E eu tinha uma preocupação muito grande, que era com a conta do restaurante, até que ele pede o cardápio ao garçom e pede um prato, e aí ele olha para mim e para a Josi e pergunta: o que vocês vão comer? E eu digo: não, estamos sem fome, a gente deu uma disfarçada e não pedimos nada para comer. Em resumo, um suco, uma água,
e a gente ali com receio, porque eu teria que talvez pagar a conta dele, ele pede a carta de vinho, e quando ele pede a carta de vinho, aí realmente eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu imaginei quanto isso poderia custar. E nesse momento eu já criava estratégias na minha cabeça de dividir a conta com ele, porque não seria possível mais eu pagar a conta sozinho. E continua, e a gente conversa, e entra em detalhes, e ele começa a me apresentar alguns segredos do que fizeram sucesso na carreira dele. De repente, ele pede a conta, já chega o horário dele ir embora, e ele pede para pagar a conta. E na hora que ele pede para pagar a conta, imagina um peso que eu tiro das costas nessa hora, a sensação de tranquilidade que ele se ofereceu para pagar a conta e talvez todo aquele meu medo de não ter a grana para pagar o consultor famoso, e eu fico tranquilo naquele momento. E aí a gente se despede, parece que eu era outra pessoa já aliviado, e aí eu começo a cair algumas fichas dos segredos que ele havia me contado, até que de repente a gente vai para a calçada e eu já tinha achado que tinha acontecido tudo naquele almoço, naquele final, naquele momento, e aí acontece a parte mais difícil, porque ele olha para mim, olha para a esposa e diz: "Onde está teu carro? Me dá uma carona." E ele pede naquele momento uma carona para levar ele até o hotel. E você lembra que eu te contei que o meu carro estava a 3 km de distância, sem gasolina, sem combustível, e aí nessa hora meio sem saída você precisa criar formas, estratégias e ideias rápidas. A criatividade nesse momento é o que impera, e eu inventei uma desculpa que não era verdade, claro, mas inventei uma desculpa que o meu carro estava na revisão. E aí a minha esposa, muito rápida, entra dentro do restaurante, pede um táxi e eu ofereço levá-lo de táxi. E tudo bem, a gente continua conversando na calçada e o táxi chega, a gente leva ele de táxi até o hotel, pego o táxi, volto com o táxi até a avenida onde estava meu carro, paro onde estava o carro a pé, pago o taxista, sobra um dinheirinho, ponho um pouquinho de gasolina para voltar para casa e me sobra na carteira R$40. Dos 120 que eu tinha, me sobra R$40. E aí que está o grande momento, talvez, desta história. E não talvez a dificuldade que eu passei lá atrás, que foi muito grande, mas esses R$40 de verdade mudaram a minha vida. Esses R$40, eles tiveram uma mensagem, ele teve uma mensagem muito grande na minha mente. Eu lembro, na hora que eu voltando para casa com aqueles R$40 na carteira, eu lembrei de uma figura, de um outro mentor muito grande que eu tenho, chamado Anthony Robbins. Anthony Robbins tem vários livros, é um coach internacionalmente famoso, e Tony Robbins tem uma frase muito forte que é a seguinte: são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E aí aquela frase veio na minha cabeça e eu olhei aqueles R$40. E por que eu olhei aqueles R$40 e lembrei do Tony Robbins? Porque algum tempo antes desse acontecido, eu tinha comprado um livro do Anthony Robbins na FINAC, aqui em Ribeirão Preto, por R$ 39,90. Coincidentemente, o valor do livro era muito parecido com o valor que sobrou na minha carteira. E naquele momento, acredite você, era a grana que eu tinha, era R$40 e um monte de ideias que o consultor tinha me passado. E aquela frase veio de novo na minha cabeça: são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E nesse momento eu sabia que eu precisava tomar uma decisão. Eu sentia que o maior vilão dessa história toda, até aquele momento da minha carreira, era eu mesmo. Eu até sabia as coisas que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como fazer. Eu até sabia que eu tinha que fazer com que as coisas acontecessem na minha vida, mas eu mesmo estava terceirizando o meu sucesso. E eu esperava que as coisas acontecessem não por mim, mas pelo mundo aí fora, como se a culpa fosse da economia, como se a culpa fosse de X, Y ou Z. E começou a cair algumas fichas naquele momento na minha cabeça. Naquele momento eu tinha decidido que eu não queria mais experimentar aquela vida que eu experimentava. Que eu não queria mais ter dificuldades para não ter grana para levar meus filhos a um restaurante. E aquele meu sonho de ser um palestrante conhecido nacionalmente, de fazer coaching, de escrever livros, poderia estar muito mais próximo do que eu imaginava por um simples fator: tomar decisão.
E naquele momento eu tomei a seguinte decisão. Eu ouvi um dos grandes segredos que o consultor do Rio de Janeiro me disse na mesa. E ele dizia mais ou menos assim, talvez eu não me lembre com as palavras exatas, mas ele dizia: Meda, você tem que ter foco. O negócio é o foco. Você sabe onde você quer chegar? Você me fala que quer escrever livros, que quer fazer palestras, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, qual que é o teu foco? Qual que é o seu grande objetivo? E mais, além desse foco, o que você vai priorizar? Qual é o senso de prioridade? Se você não definir claramente uma coisa depois da outra, você não vai ter o resultado. E ele me deu a sequência, o caminho das pedras. E como ele era um líder muito reconhecido e respeitado, tudo aquilo, naqueles segundos, voltando para casa com os R$40 no bolso, lembrando do Anthony Robbins, começou a fazer todo sentido na minha vida e eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente. Ele me disse ainda que além do foco e do senso de prioridade, como eu te contei no começo do vídeo, eu precisava alavancar dentro de mim algo que eu tirasse do meu coração ou da minha mente. Por que tudo aquilo valia a pena? Quais eram os principais valores que iriam potencializar minha carreira? E que eu precisava criar novas crenças para acreditar no meu potencial, para acreditar que aquilo era possível e não acreditar que tudo era difícil. E a partir desse dia, mudou. Porque a partir desse dia, eu trabalhei incansavelmente. Eu comecei a escrever definitivamente, não apenas um original, mas o meu livro verdadeiro. Eu comecei a escrever um blog e escrevi outro blog. Coloquei um blog numa grande revista de reconhecimento aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, uma revista com 55 mil exemplares por semana. Comecei a escrever um blog sobre liderança e coaching para essa revista. Comecei a escrever um outro blog no WordPress sobre liderança e ali comecei a publicar bastante coisa. E todo esse blog me deu conteúdo. Fui fazer cursos e continuei fazendo consultoria e o pouco que eu ganhava em consultoria, parte pagava as contas, mantinha ainda o carro antigo, morava na casa da sogra, escondia o carro para os clientes não verem meu carro, fazia consultoria. Essa grana que ia entrando, eu ia investindo em cursos e cursos, fui fazer uma das maiores formações de coaching que tem no Brasil, com reconhecimento internacional e fui trabalhando de uma maneira incansável. Até que um dia eu decidi que o meu livro iria sair. Em 17 dias, de domingo a domingo, 17 dias, eu reuni tudo que eu já tinha escrito nesse período de blog, foi mais ou menos um ano fazendo isso, e eu escrevi meu livro em 17 dias. Paralelo ao livro, eu fiz entrevistas, eu fiz pesquisas, eu visitei líderes, eu aproveitava minhas horas dentro de consultoria, convertia horas de consultoria em coaching, pesquisava estratégias que esses líderes faziam. E por incrível que pareça, esses líderes tinham sucesso pautado naquilo que o consultor dizia. Eles tinham foco, eles sabiam onde eles iam chegar, eles tinham prioridade. E mais, eles conseguiam fazer isso de uma forma tão encantadora, porque eles tiravam a essência máxima da equipe deles, porque eles sabiam se comunicar com a equipe de uma maneira fantástica. Eles conseguiam tirar da equipe deles os verdadeiros valores que motivavam as pessoas. E aí ele linkava isso. O que as pessoas gostavam para a vida pessoal, ele linkava aquilo com a vida corporativa, com os objetivos corporativos, e isso era resultado na certa. Em resumo, conheci uma outra pessoa nos Estados Unidos que me deu um apoio e fez o prefácio do meu livro, e colocamos esse livro numa grande editora e lancei esse livro e vendemos quase 800 cópias em 2 semanas, e esse livro começou a trazer resultado. Eu chegava nas empresas com o livro, comecei a fazer palestras em cima desse livro. Fiz palestras gratuitas, entrei no mercado para divulgar meu nome e chegar aonde eu estou chegando hoje, chegar a atingir os resultados que eu tenho hoje. E aí, consequentemente, a minha agenda começou a ficar um tanto quanto complicada. Comecei a me especializar em coaching, fui atendendo altos executivos, fui fazendo executive coaching, minha hora de coaching foi aumentando, minha agenda foi pressionando ainda mais. Enfim, fui criando produtos e fui descobrindo que tudo aquilo que eu escrevi dentro do meu livro, que eu aprendi nessa minha história, que eu aprendi com um consultor e nas pesquisas todas a respeito de liderança, eu percebi que aquilo poderia ser ensinado para as pessoas. Eu não poderia guardar aquilo só para mim.
É algo tão simples falar de foco, de senso de prioridade, de crenças e valores, mas aí tinha uma grande sacada que poderia efetivamente mudar a vida das pessoas. E eu e a Josi, que é minha parceira, minha sócia, nós construímos um curso de formação de liderança e nós começamos a desenvolver competências de líderes no mercado. Gerentes, supervisores, diretores começaram a participar desses cursos nossos de liderança. São cursos comportamentais onde o foco principal é trabalhar esses pontos, que é a base hoje do meu livro, das minhas palestras, do meu trabalho de coaching, alavancar dentro desses líderes um novo modelo de comunicação pautado em crenças, pautado em valores, criando foco e achando senso de prioridade. O grande segredo, talvez, por trás de tudo isso, é desenvolver na mente desse líder o hábito e a diferenciação na forma de tratar estas pessoas. Uma vez ensinado esse novo conceito e criado esse novo líder do mercado, eu faço com que ele pratique aquilo 1, 2, 10, 20 vezes. Esse hábito, virando prática, sai da nossa mente consciente e entra na nossa mente inconsciente. É o que eu chamo de mente inconsciente do líder. E essa mente de líder hoje eu chamo de Leader Mind. E assim nós criamos um treinamento chamado Leader Mind Training, que se encontra na 14ª turma. E é um treinamento realmente transformador, que tem, de uma maneira simples, o objetivo e a missão de transformar pessoas em líderes, tanto na vida pessoal como na vida corporativa. E essa talvez tenha sido a minha grande sacada pela qual hoje a gente coloca tudo isso dentro de um grande projeto, dentro de um grande ensinamento, não só um produto, mas algo muito maior do que tudo isso, e leva isso para as pessoas. E isso tem feito total diferença na mente de cada um.